Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 5 do curso de Modelagem Matemática. Também provavelmente vai ser dividido em algumas partes, mas vamos lá. O tema dessa aula é a forma que a gente modela o termo de transmissão em um modelo tipo SR. Né? E isso é relevante porque existem mais de uma maneira, né, de modelar isso aí. A maneira que a gente está mais habituado e já viu aqui no nosso curso é a chamada aplicação da lei de ação das massas, não é mesmo? Então, vamos escrever aqui, né? A gente tinha um termo para transmissão que era o beta SI, né? Que no modelo adimensional, onde no modelo adimensional S é uma fração da população que é suscetível e é uma fração da população que é suscetível, né? E beta é uma taxa per capita de transmissão, né? Nós vimos isso quando nós fizemos a análise dimensional do modelo SR, o modelo SI também utiliza essa forma, né? Acontece que ao longo dos anos, à medida que a área de modelagem de epidemias foi avançando, né, surgiram outras propostas para essa representação matemática da transmissão. E acabou então que essa forma de representar ficou conhecida como transmissão dependente da densidade, né, dependente da densidade. Porque se são densidades e tal, mas não importa tanto o nome, né? A alternativa mais comum a essa transmissão é o modelo dependente da frequência, que é parecido, mas não é igual. Beta SI sobre N, né? Que é a transmissão dependente da frequência. Né? Isso levou durante alguns anos a uma certa confusão na cabeça dos modeladores. Espera aí, dependendo da densidade, dependendo da frequência. E isso não era só uma filigrana, né, na hora de escrever o modelo. Normalmente, quando a gente trabalha de forma adimensional, a gente quer usar essa fórmula aqui. Quando a gente trabalha de forma na escala natural do problema, ou seja, com números suscetíveis e infecciosos sendo de 1 a n, né? Ou de 0 a n, isso a gente tende a usar essa fórmula aqui e tal, mais e tal. Isso causava algumas preocupações, né? Vamos ver por quê, né? Primeiro porque quando a gente já acabou de ver na aula passada, né, que quando a gente considera, né, a equação, vamos começar pela dependente da densidade, a equação dos infecciosos, DI, DT, a gente observa que a gente tem aquele termo beta-SI menos um gama-I, né? E as condições para que de crescimento da epidemia, né, é que, obviamente, né, a formação de novos casos seja maior do que a recuperação dos casos, senão, obviamente, a epidemia decai, né, não acumula casos. Então, a gente é levado a essa condição aqui, onde beta SI tem que ser maior do que gama I, né? Isso, se a gente simplificar um pouquinho essa expressão aqui e passar esse gama para o lado de cá, então eu vou ter beta sobre gama S maior do que 1. Epa, isso me parece familiar, né? Quem é beta sobre gama S? Esse cara aqui é R0, né? E ó, faz todo sentido, né? Eu sei que para que a epidemia possa crescer, eu tenho que ter R0 maior do que 1. Beleza, e R0 é uma função de S, logo daqui decorre todas aquelas considerações acerca da imunidade de rebanho, de que você tem que ter um número mínimo de suscetíveis na população, na verdade maior do que 1 sobre R0, para que a gente possa ter epidemia, para que a epidemia possa crescer. Né? Tá, legal isso. Isso aqui está tudo de acordo com o que a gente gosta de pensar e que a gente acredita em epidemiologia e de fato se demonstra na realidade. Mas quando a gente parte do modelo de transmissão que é o beta I sobre N, então a gente passa a ter como condição de crescimento nesse, aqui, como nesse modelo o beta SI
sobre N, né, tem que ser maior do que gama I. Gama I. Logo, aqui eu posso ainda simplificar I com I, mas aí aqui nesse caso a gente entra numa situação interessante que no início da epidemia, S, né, é aproximadamente igual a N, né? Porque lá no início, com quase todo mundo é suscetível, né? Com exceção de um caso que para iniciar a epidemia, né? Então eu teoricamente posso também simplificar isso aqui. Então a minha única condição de crescimento é que beta seja maior do que gama. Ok, isso faz sentido, né? Que beta é a taxa de transmissão, gama é a taxa de recuperação, mas nesse caso aqui eu não consigo calcular o tal chamado limiar epidêmico, né? Aqui eu não consigo achar. Cadê o limiar epidêmico, né? Não tem. Não tem uma função da população que me dá quando eu cresço. Eu sempre cresço aqui, desde que beta seja maior do que gama. Então esse é um dos problemas. Não quer dizer que esteja errado, hein, pessoal? Não estou dizendo que está errado. Mas é um problema quando a gente quer analisar esse tipo de condição de crescimento. O modelo dependendo da transmissão dependendo da frequência, eu não consigo encontrar esse limiar. Não quer dizer que ele não exista. Então, essa é a motivação da aula de hoje, né? E eu vou mostrar para vocês não só essas duas variações da função de transmissão, dependente da densidade, dependente da frequência, mas também umas outras. Tem várias aqui. Olha só que interessante. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um beta S elevado a P I elevado a Q, né? Também chamada uma relação de potência, né? para transmissão. E como nesse caso aqui, né, é importante informar, né, que tanto P quanto Q estão entre 0 e 1, né? Da mesma forma, eu, na verdade estou lendo na linha de baixo, mas isso é válido para esse cara aqui também, do 3, né? P e Q tem que ficar entre 0 e 1. Por quê? Porque quando aqui na transmissão 3, quando P é igual a Q, que é igual a 1, eu tenho a transmissão dependente da densidade. Mas quando P e Q já são menores do que 1, aí a situação muda de figura. Mas por que então isso é considerado como uma representação de heterogeneidade na transmissão? É por uma razão muito simples. A razão é a seguinte. A razão é que quando eu tenho a forma básica, né, primitiva BSI, beta SI, eu tenho que esse termo aqui, SI, ele representa a lei de ação de massas, né? A lei de ação de massas, o que ela diz? Né? Eu já disse isso para vocês. A lei de ação de massas diz que em uma mistura homogênea, a probabilidade de encontro entre duas espécies SI é igual ao produto das suas densidades. Em sendo assim, a lei de ação de massas apresentada dessa forma, ela traz consigo o pressuposto de homogeneidade nessa representação populacional. Então, quando eu coloco um expoente menor do que 1 em P ou em Q, né, eu então, na verdade, estou trazendo aqui um desvio dessa homogeneidade. E esse desvio, o curioso é que eu posso colocar esse desvio tanto na susceptibilidade quanto na infecciosidade. Olha só que interessante, né? Então eu posso fazer com que esse efeito seja aplicado tanto no lado da transmissão quanto no lado da recepção da doença. Isso pode parecer
estranho, né? A gente está acostumado a olhar para um produto e ver comutatividade, né? Mas no caso desse sistema dinâmico, a gente não deve se iludir por essa matemática, porque na verdade S e I variam de forma distinta ao longo da dinâmica do nosso modelo SIR. Então, algo que afete S vai ser mais importante no início da epidemia, quando S tem valores maiores, do que no final, quando S é praticamente zero. E qualquer coisa que afete I vai ter seus efeitos mais no meio, quando S é mais proeminente durante uma epidemia, do que no início ou no fim. Então, esse desvio da homogeneidade, né, é algo interessante do ponto de vista da modelagem de transmissão, porque ele nos permite manipular diferentemente esses efeitos, tanto do lado dos suscetíveis quanto no compartimento dos infectados ou infecciosos. Tá? Então, essa é uma das relações menos comuns, né? Mas, vamos dizer assim, diferentes de você representar a transmissão de uma doença, né? O modelo. A outra aqui, número 4, é uma situação diferente, né? Aqui eu tenho um parâmetro novo também, que é o Q, né? Onde esse Q a gente faz ele representar um refúgio, ele é um efeito de refúgio. Então, Q é a proporção da população que teoricamente é suscetível, mas que está escondida, está num refúgio. É mais ou menos como o pessoal que está dentro de casa, né, durante a epidemia da Covid. Né? Então, o nosso termo, onde eu tinha S, eu passo a ter N-I, que seria o S no modelo SI, né? Só que é N-I sobre Q. Então, esse Q causa uma redução, né, que é sendo um parâmetro positivo, causa uma redução do meu número de suscetíveis. Bem, existem formas da gente explorar esses efeitos, e a forma de explorar mais natural é você plugar isso aí no lugar do beta SI lá no teu modelo e rodar e ver como é que aquilo afeta, né, a transmissão. Para muitas destas funções, esses efeitos são efeitos que são sutis, em que a gente efetivamente só observa os seus efeitos olhando cuidadosamente a dinâmica e comparando com a representação tradicional por transmissão dependente da densidade, por exemplo. Né? Essa discussão ela veio à tona ou foi sintetizada recentemente nesse artigo aqui de McCallum et al., que tem um link para quem quiser ver, eu não vou abrir aqui agora, mas esse é um artigo que eu recomendo ler, ele é bem curtinho e vai direto ao ponto da importância dessas variações na modelagem da transmissão, vale a pena a leitura. E nesse artigo, o McCallum ele constrói gráficos 3D como esse que a gente tem aqui, que eu reproduzi aqui, que mostram a relação entre SI e a intensidade da transmissão. Aqui eu tenho, então, no eixo X aqui, o valor de S, no eixo Y o valor de I, e no eixo Z aqui o valor da minha expressão beta SI. Né? Isso aqui é com a transmissão dependendo da densidade. Né? Então a gente vê aqui que tem esse tipo de relação. Não vou entrar ainda na discussão da forma dessa curva, mas queria apontar que quando a gente faz essa simples variação aqui, a gente esquece, né, que a relação entre S e I e a
Transmissibilidade não é uma relação estática, ela é uma relação dinâmica, sujeita a outros constraints que não estão presentes aqui nesse gráfico. Por exemplo, uma coisa que é impossível no modelo, por definição, no modelo SIR ou SI, é eu ter ambos S e I sendo iguais a 1. Né? Por quê? Porque no modelo adimensional, aqui para simplificar, N no modelo SI adimensional, N é igual a S mais I, que é igual a 1. Então, se o S é 1, o I tem que ser 0. Então, isso aqui já me leva a um problema aqui nesse gráfico, que eu tenho pontos aqui onde S e I são 1, né? Estaria errado, isso aqui não é possível. Então, quando a gente faz esse gráfico simplificado, que na verdade ele é só um pedacinho, né? A gente está grafando só um pedacinho da equação. Na verdade, essa equação ela tem outras dimensões que impõem constraints nessa relação entre S e I, né? Ele é um modelo pelo menos bidimensional aí, né? É um sistema de duas equações aí que a gente teria que representar. Portanto, olhem para esses gráficos, que inclusive aparece no artigo do McCallum, e saibam que tem esse pequeno errinho. Acho que não tem uma forma muito educada de me referir a isso, tá errado. Né? Tinha que ter levado em consideração isso aí. Mas o ponto que o McCallum levanta é válido, é o ponto de que a gente pode modelar a transmissão de outras maneiras, e é isso que é o objetivo também aqui hoje da nossa aula. Né? Aqui eu tenho alguns exercícios que eu passei para vocês podem tentar fazer. Eu vou deixar passar isso aqui. E vamos focar aqui no exercício 4, que é o mais interessante. Né? Não vou fazer com vocês dessa vez, mas mais para frente a gente volta a isso. Mas que basicamente é o seguinte, mas eu dou a dica. A gente já viu, né, que a gente pode escrever aquelas funções iterativas, né? E seria interessante vocês construírem uma função iterativa para o modelo, para cada uma daquelas funções de transmissão, né? Como que eu já mostrei ali em cima, naquela tabela, e variar os parâmetros que as definem e verificar como aquilo afeta, seja um gráfico 3D como aquele que a gente viu ali em cima, seja o efeito na dinâmica de um modelo completo de simulação. Tá? Então fica para vocês explorarem isso aí computacionalmente. Né? Como são muitas funções e muitos modelos, eu não vou explorar isso aqui no vídeo, mas fica a dica obviamente, os notebooks estão no GitHub para vocês baixarem e botarem em prática o conhecimento de vocês. Então, pessoal, era o que eu tinha para dizer sobre funções alternativas para a representação da transmissão epidemiológica. E vamos ficar por aqui. Estudem, explorem, aproveitem esse material e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.